Ok? Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui compartilhando com vocês este tema, responsabilidade consciencial, que comecei a estudar a partir do trabalho que estamos desenvolvendo na Unicim. Eu sou voluntária da Conscienciologia desde 93 e atualmente estou no cargo de secretária-geral da Unicim. A responsabilidade consciencial. O que é responsabilidade? Para mim, responsabilidade é um atributo íncito à consciência. Ela nasce, como a cosmoética, ela também tem níveis de responsabilidade ou de correspondência a determinadas decisões. Teoricamente, responsabilidade quer dizer que é a qualidade ou condição da pessoa agir consciente do efeito das suas ações e arcar com os resultados dos seus atos. Esta é uma definição que contempla a resposta convencional do que seja responsabilidade. É uma pessoa que sabe que ela vai ter que arcar com os resultados dos seus atos, seja imediato ou não. E a partir disso, eu, estudando responsabilidade, cheguei a um conceito de responsabilidade social que é o que há de mais avançado na SOCIM, na Sociedade Intrafísica. Gostaria também que vocês, à medida que fossem sentindo necessidade, podem perguntar. Tá? Então, responsabilidade social quer dizer o seguinte: diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos e empresas para com a sociedade em geral. Esse é um conceito que se aplica a toda uma cadeia produtiva. Ele digamos, aquilo que já falei antes, o conceito mais avançado que tem de prática da responsabilidade na sociedade. Quer dizer, pessoas lúcidas do efeito que provocam, seja ambiental, seja psicológico, seja social. Então, criam regras, criam selos, certificações para acompanhar os efeitos disso e minimizar o impacto, quer dizer, reeducar a postura das pessoas, melhorando o efeito das ações das próprias pessoas na sociedade. Por que eu peguei isso aí? Para poder comparar e nós chegarmos a uma proposta de modelo para responsabilidade consciencial. Assim, a responsabilidade consciencial, eu fiz a seguinte definição, que é a capacidade do intermissivista de identificar e assumir sua autoproexis, de autuar na proexis grupal e de pautar sua conduta na lei do maior esforço em prol do completismo da max proexis grupal. Parece complexo, mas não é tão difícil. Vai da vontade da pessoa. Se ela está lúcida disso, ela consegue identificar sua autoproexis, alinhar lá a proexis de um grupo e trabalhar. Para ficar mais claro, vamos ver esse paralelo entre responsabilidade social e responsabilidade consciencial. Na responsabilidade social, foi instituído um instrumento denominado balanço social, que ele transcende o balanço patrimonial, o balanço econômico-financeiro de uma instituição. O balanço social, ele afere os efeitos do seu corpo social, das pessoas, dos talentos das pessoas, do uso desses talentos ou do não uso, enfim, isto está sendo incorporado àquelas empresas que optaram por passar por esse tipo de
de experimento. Já é um grande avanço. Algumas empresas têm feito, a maioria do terceiro setor e outras que estão, vamos dizer, alinhadas à prática mundial. Comparativamente, o que nós poderíamos ter como responsabilidade consciencial? O balanço consciencial ou o balanço proexológico que nós fazemos periodicamente. É um balanço de como anda a nossa conduta. Fizemos alguma reciclagem? Não fizemos? Alcançamos aquelas metas prioritárias pró-evolução? Então, cada consciência estabelece os seus parâmetros e vai fazendo a sua mensuração, a sua produmetria. E com isso ela vai redimensionando, repriorizando atitudes, metas, para conseguir atingir as reciclagens, enfim, completismo na sua proexis. Outro item, compromisso social. Uma empresa que tem a prática da responsabilidade social, ela tem compromisso social com a sociedade. Conosco, transcende. Com a responsabilidade consciencial, o compromisso ele é parasocial, porque entra como aferição à multidimensionalidade, o extrafísico. Então, nosso compromisso não é só com consim, é com consciex. A nossa proex não é só feita com um grupo intrafísico, tem uma equipe extrafísica. Então, nosso paradigma é outro. Com base nisso, nosso compromisso é outro. E essa lucidez e a prática dentro deste modelo, desta compreensão, é que faz a diferença. Na responsabilidade social, o objetivo é cumprimento de projetos autossustentáveis, projetos começo, meio e fim. Na responsabilidade consciencial, nosso cumprimento é da proexis. Na responsabilidade social, a gestão é ética. Tem regras, tem mecanismos de sanções que nós mesmos estabelecemos enquanto grupo. Na responsabilidade consciencial, a gestão precisa ser cosmoética. Ela precisa considerar essa variável extrafisicalidade. O objetivo da responsabilidade social é a melhoria da qualidade de vida. O objetivo da responsabilidade consciencial é a melhoria da qualidade do relacionamento com o grupo evolutivo. A Camargo, aqui de São Paulo, está fazendo a pergunta: qual é o perfil do intermissivista responsável consciencial? Mas eu vou pedir para você aguardar só mais um minutinho que eu vou entrar no intermissivista. Tudo bem? Os recursos na responsabilidade social, a preocupação está em preservação do meio ambiente, preservação das pessoas, recursos naturais e humanos. Na responsabilidade consciencial, a preocupação é com os recursos conscienciais. O objetivo na responsabilidade social é transformar a sociedade. Na responsabilidade consciencial, transformar a si próprio. Este é um dos princípios do perfil do intermissivista, Camargo. Por quê? Porque a pessoa nasce, quando é intermissivista, ela tem um autocompromisso e ela consegue ver aquilo que não está corretamente, não está adequado na sua postura, aquilo que não está coerente. Há uma incoerência. E ela, percebendo isso, ela investe todo um tempo, todo um espaço mental, intelectual, na busca de compreender essa autotransformação. Por isso que em Conscienciologia, a autopesquisa é prioritário à pesquisa. O objetivo máximo é a autopesquisa. Não tem outro caminho. Para tanto, ao invés de fazermos mais heterocrítica, nós fazemos mais autocrítica. Por que fiz assim? Por que não fiz assim? No caso da responsabilidade social, a gente
as pessoas, as empresas buscam reconhecimento da sociedade. Isso faz mais por status. No caso da responsabilidade consciencial, é a ficha evolutiva. Isso que importa. O resultado daquilo que nós fazemos que vai contribuir para a melhoria de si e dos demais. Então, nós passamos a atuar mais como mini peça do Max Mecanismo. Não importa sermos estrela, não importa aparecermos mais, que é o que está praticado na SOCIM. Na SOCIM, o que vale é o brilho, são os líderes de ponta, são as pessoas que mais aparecem. Então, o processo de Max Peça, ela fica bastante evidenciada. Então, as pessoas fazem porque querem aparecer, porque querem condecorações. Isto é o valor convencionado e adotado na SOCIM. Aqui na Conscienciologia, no nosso fazer, modifica esse valor. O valor é íncito, intrínseco. O que importa é o todo, é o resultado da PROEX grupal. E ela só vai ser em decorrência da PROEX individual. Então, na SOCIM, o voluntariado ele é mais voltado para a tarefa da consolação. Aqui nosso é tarefa do esclarecimento. As reurbanizações intrafísicas decorrentes da responsabilidade social são muito importantes, não restam dúvida, que são as entidades filantrópicas, as ONGs, etc. Conosco, o maior objetivo são as reurbanizações extrafísicas. Elas refletem na reurbanização intrafísica, não resta dúvida, mas o mais importante são as reurbanizações extrafísicas. Na SOCIM, as ações, mesmo pautadas num processo de responsabilidade social, são movidas pela inteligência emocional. No nosso caso, importa, e nós procuramos pautar, pelo menos, na inteligência evolutiva, que admite um parapsiquismo, que admite outros tipos de atributos que a SOCIM desconhece. Então, nossa responsabilidade consciencial aumenta significativamente em decorrência disso. Agora, então, responsabilidade consciencial seria o quê? Coerência com o curso intermissivo? Certamente. Se eu tenho um curso intermissivo, eu estando coerente com isso, eu estarei assumindo a minha parte nessa responsabilidade. Quem é o intermissivista? É uma consciência intrafísica que está lúcida para a realidade multidimensional. Ela admite que existe mais de uma dimensão, mais de uma vida, consciências intrafísicas, consciências extrafísicas, veículos de manifestação que transcende o corpo humano. Essa realidade multidimensional é a vivência da condição de autoconscientização multidimensional, que reflete o nível de lucidez da consciência intrafísica quanto à vida consciencial, atuando com a mesma naturalidade no intrafísico e no extrafísico. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que já está pautando a sua conduta dentro da autoconscientização multidimensional, ela não age diferentemente quando está sozinha, num grupo ou numa sociedade, num evento social. Ela tem a mesma acuidade de que ela está interagindo com consciências intrafísicas e extrafísicas. Seja sozinha conversando com a sua dupla, ela está conversando ali com a dupla dela. Quem está falando através da dupla? Por que a dupla mudou o padrão de energia na hora que falou tal palavra?
Por que que não falou daquele jeito? Por que foi ríspida naquele momento? Isso é estar antenada de que há interações com consciências extrafísicas através da sua dupla. Isso pode ser através... Isto o tempo todo, com filho, marido, professor, empregado, patrão, não importa, estar lúcido para esta realidade e procurar interagir com a lucidez necessária para fazer essa interlocução assistencial é que é a autoconscientização multidimensional. E isso a gente só aprende fazendo, anotando, registrando no processo de autopesquisa constante. Isso é uma mudança paradigmática. Não é uma coisa muito simples. Da noite para o dia, nós vamos estar aprendendo isso no nosso fazer conscienciológico. Os valores praticados na SOCIM não são os mesmos para o intermissivista. Quando uma pessoa que não tem curso intermissivo, para ela nasce um dos valores importantes para ela é o casamento. Outra é a gestação humana, é conquista de status sociais, ser o chefe da família, o chefe do clube, do Rotary Club, não sei de onde. Há uma postura muito comum de usufruir, de cobrar benefícios, seja do governo, dos pais, enfim, de competição, de assistencialismo. Já no caso do intermissivista, isso transcende, modifica um pouco. No nosso caso, nós já procuramos uma companhia que vá somar, que vá contribuir nesse processo evolutivo. Nós estamos aqui com uma lucidez diferenciada. Então, nós já procuramos uma dupla evolutiva, que também tem o mesmo interesse de evolução que nós temos. Então, ela não vai ser tão condescendente com nossos traços fardos. Ela vai pontuar mais tempestivamente. Nós vamos compreender por que estamos ouvindo aquilo e nosso compromisso é fazer o mesmo. Nossa gestação pode ser humana? Claro. Também pode, é uma questão de escolha. Mas a prioridade é uma gestação consciencial. O Willy de Ribeirão está perguntando assim: sei que é mais importante exemplificar do que falar, mas quando existe a oportunidade de divulgar os princípios da conscienciologia, como fazer para não gerar estupro evolutivo? Willy, na minha experiência, nós somos exemplos vivos no meio da SOCIM, desse fazer conscienciológico, desse fazer consciencial que nós somos, o nível de ética ou cosmoética, não importa. O que importa é que ele vira estupro evolutivo, a nossa comunicação passa a ser um estupro evolutivo quando nós queremos convencer as pessoas das mesmas convicções internas que nós temos. Essa convicção interna de que existe realidade multidimensional, ela é insta do intermissivista. Quem está no teu entorno é intermissivista? Se ele for, ele está tão incomodado quanto você. Então, ele vai procurar aquela informação. E na hora que ele pergunta para você, aí você responde. Então, é essa que é a minha experiência. Na hora que eu falo sem ser perguntada, sem ser demandada, eu estou prestes a provocar um estupro evolutivo. Forçar o outro a aceitar uma convicção que não é a dele. Aí eu entro pelo viés da religião, do dogmatismo, de querer convencer. Daí a importância do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que eu estou falando. Tenha as suas próprias experiências. Esse é um dos princípios basilares da conscienciologia. Então, a dica que eu tenho para te dizer é essa. Não diga se não for perguntado. Se for perguntado, fale na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa e não para toda a plateia do seu entorno. Porque aí a gente pode incorrer no erro de, às vezes, fazer o esclarecimento para uma pessoa e estupro para as outras que não tem nada a ver com aquilo. É semelhante a um fumante passivo. O fumante ativo,
ele fuma e solta toda aquela nicotina no ambiente que pessoas que não precisam estar passando por aquilo sofrem as consequências com aquilo. Então, nós temos que ter, no mínimo, essa cosmoética de fazer abordagem para quem está perguntando. Ok? Tá claro aí? Tudo bem? Os nossos valores dentro da mudança paradigmática passam a ser outros, como eu já falei. Então, a postura passa a ser mais de retribuição. Por isso que nós ficamos preocupados com tarefa de esclarecimento, com cooperar mais do que usufruir, assistir mais do que ser assistido, enfim, ter uma prática pautada no princípio da cosmoética. Essa aula convencional que você vai apresentar, e aula convencional baseada na conscienciologia, aí é diferente, William. Na minha ótica é diferente. Se eles já sabem que o tema é conscienciologia, as pessoas que vão lá assistir têm a ver com esse tema. Se eles têm a ver com esse tema, qual é o tema da palestra? Da aula? Ah, sim. Dentro do seu quadro de sonhos, um dos seus objetivos é fazer a publicação do livro? Perfeito. Se eles perguntarem o que é conscienciologia, eu acho que não tem que se furtar, não, tem que falar sim. É a oportunidade. Alguém está interessando em fazer. Dentro dos seus sonhos tem lá, publicar um livro que é conscienciologia. O sonho... Bom, nós vamos falar um pouquinho de ProEx, talvez ajude a esclarecer você, tá? Ok? Vamos entrar um pouco aqui no grupo evolutivo, tá? Grupo evolutivo. O primeiro grupo evolutivo nosso, por incrível que pareça, que nós refutamos, é o grupo Karma. O nosso grupo Karma, ele veio para ser o nosso exercício, a nossa faculdade para depois atuarmos com o grupo evolutivo. Então, quanto nós conseguirmos fazer interassistência no grupo Karma, é quanto nós vamos conseguir fazer interassistência no grupo evolutivo, e a partir dele. Na hora que nós encontramos o grupo evolutivo, nós, pelo menos para mim, foi um alívio. Senti que tinha pessoas que coadunavam das mesmas ideias que eu tinha, daquele incômodo de estar nosso assim, priorizando. Eu priorizei estudar, não priorizei casar no primeiro momento, trabalhar, eu era autossustentável, eu não queria depender de meus pais, mesmo que eles tinham dinheiro para isso. Então, eu tinha alguns princípios que é bem de pessoas intermissivistas. Então, quando eu encontrei o grupo evolutivo, eu senti uma tranquilidade de estar encontrando um grupo que tinha interesses mais avançados um pouco, que transcendia o ego, que transcendia aquela coisa interna. Então, meu grupo Karma foi muito importante, porque ele me respeitava e eu os respeitava dentro das diferenças. O grupo evolutivo, para mim, hoje é o grupo da Conscienciologia, que eu acho que tem a ver comigo, é esse o grupo que eu tenho que trabalhar. As técnicas que a pessoa ela pode praticar quando ela encontra o grupo evolutivo é da inversão existencial, a invex, ou da reciclagem existencial. No meu caso, que já tinha casado, tinha filhos, 3 filhos, quando eu encontrei a Conscienciologia e vi que era aquilo que tinha a ver comigo, a minha técnica é de reciclagem existencial, é de ressexes. Nisso, há uma inversão do foco assistencial, porque até então o foco e toda a energia nossa, ela é canalizada para atender um grupo familiar. Então, todo o teu tempo, toda a tua energia, você trabalha, você dá aula em faculdade, em qualquer lugar, mas sempre o foco não era só assistir aqueles alunos, mas principalmente sobrevivência para canalizar para seu grupo karma familiar.
Na hora que você começa a compreender que tem uma proexis, uma programação existencial, e você está com essa possibilidade de inverter esse foco assistencial, aí nós saímos do varegismo para o atacadismo. Além do que, um dos indicadores importantes é que nós vamos nos predispondo a trabalhar a assistência a consciências extrafísicas através da técnica da tarefa energética pessoal, que é a TENEPS, diária, e futuramente o FIEX. Então, a nossa clientela aumenta, ela transcende os muros de uma casa, de um grupo restrito de lazer, de um grupo restrito de trabalho, ela passa a ser mais abrangente. Aí, Willy, proexis. O sonho não pode ser proexis para quem é intermissivista. A proexis em grupo pode ser, porque você já tem uma proexis interna, individual. Ah, perfeitamente, é por aí. Então, o que é uma proexis? Ela é uma planificação evolutiva. Quando a pessoa está no curso intermissivo, ela tem a orientação de evoluciólogos, orientadores evolutivos, que visam planejar a atuação na intrafisicalidade, quando nós estamos como consciências intrafísicas. Quando nós estamos como consciência intrafísica, nós vamos encontrar outras consciências e vamos interagir com outras consciências intrafísicas. Ao encontrar com essas outras consciências intrafísicas, nós vamos ter interações, interrelações energéticas que vão montar campos de energia, e esses campos de energia vão atrair consciências extrafísicas que têm a ver com aqueles campos de energias. Aí, dependendo de como vai ser a minha relação com aquela consciência intrafísica, eu vou, por tabela, assistir às consciências que têm a ver conosco. Então, se eu me relacionar com meu pai, eu monto um campo de energia que vai atender e fazer assistência a um padrão de consciências afim àquele campo de energia, que tem a ver com aquele processo entre eu e meu pai. Se eu agir diferente do que eu agi em outras vidas, se eu agir melhorando, pacificando aquela relação, fazendo concessões cosmoéticas, com outra postura que não seja competitiva. E aí a responsabilidade consciencial de fazer diferente do que sempre fiz. Com o marido é a mesma coisa, com o filho, com parentes, com grupos, não importa. E aí a programação existencial é justamente interagir de forma cosmoética para se libertar dessas interprisões grupo-kármicas. E mudar, a partir da libertação dessas interprisões, mudar de patamar evolutivo, até o ponto de atingir o topo da escala evolutiva que se tem conhecimento na conscienciologia, que nós temos conhecimentos. Antônio. Na prática da TENEPS, qual a técnica existencial que a substitui? Na impossibilidade da prática da TENEPS, a ortopecianidade ou retilinearidade pensênica e a cosmoética. Muito importante fazer um mapeamento das suas posturas éticas, das suas posturas cosmoéticas. Por exemplo, uma pessoa que se diz vegetariana, porque ela é contra, ela é contra matança de animais, ela faz uma escolha de não
assinar embaixo desse tipo de conduta, na hora que ela apenas não come, deixa de comer carne, mas ela compra sapato de couro, sofá de couro e bolsa de couro, ela não está coerente. Então, esses detalhes passam desapercebidos para a maioria de nós. Então, não tem outro jeito a não ser registrando o seu comportamento, os seus valores e aquilo que incomoda você, a partir dos feedbacks das pessoas do seu entorno. Eles sinalizam. Então, melhorar a qualidade, não pensar mal do outro, ou se pensar mal, falar para a pessoa na hora, olha, eu estou pensando isso de você. Às vezes é uma elucubração mental, às vezes é uma fantasia, é uma cunha mental colocada por consciência extrafísica energívora, que se alimenta daquele padrão de animosidade que você tem quando você está interagindo com o outro. Então, na hora que você explicita o que você pensa para a pessoa, você dá a oportunidade de limpar extrafisicamente aquilo que está gerando no teu pensamento, que só você está pensando, está na tua caixinha craniana. Às vezes é fruto da imaginação, às vezes é uma cunha mental. Então é muito importante fazer essa reestruturação do pensamento, do sentimento e da energia. Porque aí o Willy está falando assim, porque não é fácil dizer que eu estou pensando mal dela? Porque nós, seres humanos, tendemos a julgar as pessoas, julgar e já condena. A gente já condena. E aí, nós fazemos juízo de valor e nós temos vergonha daquilo que nós estamos pensando de mal do outro. Só que a dificuldade é a abordagem, é a tecnologia, e isso é importante desenvolver. A tecnologia de abordagem. Como eu posso abordar um assunto com a pessoa sem ofendê-la ou ofendendo-a o mínimo possível? Perguntando. Todos nós podemos errar. Então, na hora que eu estou pensando mal da pessoa, ao invés de eu falar assim, olha, eu estou pensando isso de você, porque você é um crápula, porque você é isso, aquilo. Eu pergunto, olha, isso que você está fazendo está causando um incômodo assim, eu estou percebendo assim, assado. Será que eu estou percebendo certo? A gente tem que dar o benefício da dúvida. Às vezes a gente está tirando conclusões precipitadas, condenando o outro por erros, que às vezes está mais na nossa cabeça. Quantas vezes a gente não perde um objeto e acha que o outro roubou, ou pegou, ou tirou do lugar? Quando você for procurar, vai procurar direitinho, você mesmo que tirou do lugar. Então, esses equívocos são muito mais comuns do que a gente imagina. Não custa a gente deixar um pouco o orgulho de lado, admitir que a gente é falível, a gente pode errar, e abordar com o outro como se a gente estivesse errando na interpretação. Olha, eu estou pensando isso de você, mas pode ser que eu esteja até equivocado. O que você me diz? Aí abre para o outro. É preferível. Não é a questão da palavra, Willy. É melhor você falar autenticamente, com a energia, com a intenção de querer esclarecer aquele ponto. Porque se a gente fala com a energia de condenar o outro, aí sim, aí nós estamos... Mas mesmo assim é preferível falar, porque sem falar, as consciências e nós não vamos entender o que está acontecendo. Na hora que a gente fala, a gente permite que fique limpa aquela situação. Mesmo que vá com a energia tosca, difícil. Faz a experiência. Por isso que o nosso princípio é da experimentologia. O princípio não, tem uma ciência da Conscienciologia que é da experimentologia. Concordo plenamente, é isso aí. Bom, como eu falei para você,
Cada um de nós tem uma proexis, que não precisa. O que você quer é cumprir uma proexis grupal. A sua proexis, independente de você estar no grupo, você pode estar cumprindo com ela. Você pode estar sendo exitoso e sendo completista nesta autoproexis. E o que é autoproexis? Autoproexis é justamente identificar qual é o seu público-alvo assistencial. O que está nos bastidores da irresponsabilidade do intermissivista perante si mesmo e perante o grupo que atua. Irresponsabilidade. Eu acho que tem a ver com isso que eu estou falando aqui, é uma hipótese. Vamos ver se teria lógica, Camargo? Por quê? O que é a proexis? O que é a proexis individual? Primeiro, você identificar o que você precisa mudar em você para melhorar as suas relações com as pessoas. Para isso, você tem que entender o que causa conflito com as suas relações com as pessoas. Qual é o agente que causa esse conflito? Que são as consciências. Essa variável, na autopesquisa, ela é primordial. Não dá para você fazer autopesquisa sem considerar a variável interveniência ou interferência das consciências. Elas fazem parte dessa autopesquisa. Se ela faz parte da autopesquisa, você faz parte daquela assistência. Cada um de nós tem um público-alvo específico que só você tem. Que não adianta, não é? Ninguém mais vai resolver aquele problema por você. Assumir isso é estar responsável enquanto intermissivista. Não reconhecer isso é ser irresponsável. Então, para isso, nós precisamos usar a técnica. Primeiro, investir em autoconhecimento. Quem sou eu, de fato? Por que eu reajo assim? Com fulano, beltrano. Depois que eu identifico aquele padrão, eu enfrentar essa realidade e, por fim, superar. À medida que eu reconheço aquele padrão e supero, eu me torno especialista naquela assistência. Então, eu começo a identificar uma especialidade assistencial minha. Essa especialidade pessoal é assumir a responsabilidade intermissivista. Eu vou dar um exemplo, vou tentar dar um exemplo meu prático aqui. Dentre o meu público-alvo assistencial, o meu modo de ser é de procurar agradar as pessoas. Eu fico pensando sempre o que fazer para ajudar as pessoas, para fazer o que elas precisam. É como se eu tivesse um ambiente e eu sentisse o que elas sentem, mas não é um em especial, é todos. Aí eu fico preocupando, mas fulano não está bem, como fazer fulano ficar bem? Beltrano, etc e tal. Outras pessoas chegam para mim, aí eu fico agradando. Alguém quer laranjada, eu dou laranjada. Alguém quer goiabada, eu dou goiabada. Alguém quer macarronada, eu dou macarronada. Esse é um exemplo bem esdrúxulo para explicar que eu sou taconista. Tá? Muito bem. Só que chega ao exagero. Quando chega no exagero, pessoas do meu entorno chegam para mim e dizem: você é política, você seduz, você não sabe dizer não, você não fala uma verdade dura quando tem que dizer. E até que eu fui entendendo, com o passar desses anos, de tanto levar críticas, etc. e tal, que eu tenho como público-alvo a ser assistido políticos. Como que eu vou assistir esse público-alvo que eu não gosto? Eu nunca fui política nessa vida. Política de partido. Não gosto de partido, não gosto de partidos políticos. Mas como é que eu posso... Só que eu tenho esses traços políticos. Eu não posso negar. Muita gente diz isso para mim. Aí eu tive que admitir isso. E não pense que é fácil, tá? É tipo nojo. Enojamento. Eu não gosto disso.
mas eu sei que eu tenho esses traços. Aí eu tenho que enfrentar essa realidade, ela é minha realidade nesse momento evolutivo. Como que eu posso enfrentar isso e superar isso? Admitindo que eu sou assim, que eu tenho esses traços, que eu faço rapport com esse padrão de consciência, que consciências extrafísicas acoplam em mim, e eu permito, porque de alguma forma eu faço parte desse grupo, e aí eu fui entender por que tanto tempo eu fico exercendo cargos públicos. Porque eu estou em cargos públicos, não só na Conscienciologia, fora da Conscienciologia. Eu fui presidente de Grêmio Estudantil, fui presidente de associações bancárias, fui dirigente não sei do que, presidente de cooperativa, aí entro na Conscienciologia, vou ser presidente de cooperativa. Não sei quanto tempo, depois não sei o que, entende? Aí isso aqui é como se eu estivesse correndo atrás de poder, e eu não quero, eu não quero isso, mas eu preciso passar por esse experimento, porque meu público-alvo é de político, desse tipo, ele exerce esse tipo de poder, digamos. O que eu entendi? Que à medida que eu conseguir conseguir ser cosmoética, não usar de forma anticosmoética, não entrar nisso para usufruir de poder. Aí eu consigo assistir essas consciências na hora que eu não sucumbir à pressão holopensênica de usufruir disso como um status. Eu não estou dizendo para você que eu consigo, todas as vezes. Tem vezes que eu não consigo. Quando eu vi, eu já fui. Então, meu público-alvo foi esse. Tá? Então, eu considero hoje que uma das especialidades que eu tenho que enfiar firmemente na pesquisa é a bolsão da politicologia. Esse é meu caso. Enquanto eu não assistir isso, vai ir e vir como a volta da espiral, eu vou ter que passar por essa experiência. Cada vez que eu tiver que exercer um cargo, eu sei que eu ainda não consegui fazer assistência plenamente como já poderia. Ainda estou relativamente irresponsável, digamos. Agora, vá procurar a sua especialidade. Isso é importante. Bom, se eu descobrir que a minha especialidade pessoal é politicologia, eu preciso alinhar a minha autoproexis, convergendo-a para uma especialidade grupal que trabalhe com isso. Então, no caso nosso aqui da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, tem 17 instituições conscienciocêntricas, tem N outros grupos e organismos evolutivos, tem 21 colégios invisíveis, que a pessoa pode alinhar a sua especialidade pessoal, do seu público-alvo, com esse trabalho de uma IC. Então, ela vai trabalhar naquele grupo e, enquanto grupo, vai passar as mesmas etapas de uma pessoa que passa individualmente. Vai ter que ter o autorreconhecimento do grupo, naquele fazer, auto-enfrentamento de suas deficiências e autossuperação. E aí, a assistência grupal. Isso é importante na técnica da grupalidade, porque um elemento do grupo, ele serve para sinalizar para o outro aonde o outro está errando, aonde ele ainda não conseguiu ser exitoso e completista na sua assistência individual, na sua assistência autoproexológica. Entende? Então, nesse caso, o grupo ele é fundamental. Não tem como evoluir individualmente. Claro que esses enfrentamentos, eles têm altos e baixos. Na hora que nós fazemos uma ação e não conseguimos assistir, nós saímos daquele envolvimento um pouco a menor. Sai sem aquela leveza da assistência ter sido exitosa, digamos. Mas
a capacidade desse enfrentamento vai do livre-arbítrio, da escolha que nós temos, cada escolha que nós temos. Ou de fazer tarefa do esclarecimento, ou de fazer tarefa da consolação. Quando eu não aguento aquele enfrentamento, provavelmente eu ainda estou fazendo consolação comigo mesma. Eu estou paralisando um trabalho, estou deixando de fazer, porque ainda estou leniente, condescendente comigo, tolerante com os meus erros. Aí vem outra pergunta. Eu tenho o livre arbítrio de escolher ou atuar sozinha, como pesquisadora independente, ou de atuar em grupo. Eu ainda tenho o livre arbítrio de escolher o melhor para os outros ou o melhor para mim. Muita gente está dentro da Conscienciologia, mas ainda está advogando em causa própria. Ainda está num processo de usufruir. Tudo bem, não tem problema. Isso faz parte, só que ela tem que estar consciente disso. E à medida que cada um de nós estiver lúcido para isso, para com o excesso de cobrança um do outro. Porque vai do fôlego de cada um dos seus autoenfrentamentos. É o que ela aguenta, mas às vezes ela pode mais. E aí tem um verbete que o professor Valdo lançou, chamado Mega Responsabilidades. Eu tirei alguns tópicos aqui para ilustrar isso, que é assim: as autorresponsabilidades intransferíveis. A responsabilidade que eu tenho com o grupo evolutivo, com esse bolsão da política, com esse viés, digamos, de sedução, talvez seja só eu. Tem outros políticos no grupo? Claro que tem, mas são outras subespecialidades dele. Então, ou eu enfrento isso agora, que eu estou tendo oportunidade evolutiva, eu estou num grupo de ponta, eu estou tendo a oportunidade de participar de situações de ter que estar lá na Berlinda mesmo, ali, entendeu? Isso aí é uma autorresponsabilidade intransferível. Da mesma forma, os limites cosmoéticos. Até onde eu posso ir sem ofender? Muito bem. É isso aí, Camargo. Essa é que você está muito com foco na irresponsabilidade. Perante o grupo é falta de exemplarismo, com certeza. Faz o exercício para você ver. Cada um de nós que conseguir fazer a autossuperação, ela já assiste um bolsão extrafísico. Ela já alivia para os outros. Pensa nisso. Se você não fizer seu autoenfrentamento, como é que você vai fazer um autoenfrentamento em grupo? Então, por isso que é importante a gente admitir, não ter vergonha dessa fissura, da fissura de personalidade ou dos erros que a gente vem cronicificando ao longo das fieiras de vidas. A gente vem cronicificando posturas e agora nós estamos num momento ímpar, porque nós estamos com técnicas, com informações, com professores importantes, cada um pesquisando, todo mundo se enfrentando. Cada um tem o seu erro vai transformar em você em autoespecialista assistencial naquele traço quando você conseguir superar. Então nós somos todos muito importantes nessa Max Praxis grupal, porque cada um de nós que conseguir superar esse traço, beleza, limpou esse, a gente virou médico nesse traço, vamos superar outro, vai aparecer outro traço, outro bolsão, e aí numa vida como esta, nós podemos superar alguns traços e não só um. Eu estou falando da política, eu tenho outros traços, outros bolsões que eu também estou enfrentando, outros que eu já superei e outros que eu ainda nem conheço, você também. O limite da omissão superavitária, porque vai ter momento que nós vamos ter que fazer essa escolha pela omissão, e é para não fazer o estupro evolutivo. Cris de Goiânia. Com certeza, o conscienciograma ele é importante para o autoconhecimento. À medida que você se conhece profundamente,
você conhece esses bolsões que você retroalimenta com as suas condutas inadequadas e miméticas, aí você vai... Por que a gente erra? Porque a gente não sabe que a gente está anacrônico naquilo, que está mimético. Um grupo que está na Conscienciologia, que opta por estudar a si próprio mais do que a média, ele já está tendo mega responsabilidade. O conscienciograma é um instrumento fundamental para quem está passando nisso. Porque ele vai dando nuances de nós mesmos que nem nós nos percebemos. Nós temos múltiplas facetas de nós mesmos que nós não nos conhecemos. Nós somos uma incógnita. A gente conhece um modelo isolado de agir numa zona de conforto, com aquelas consciências que a gente retroalimenta, que são iguais a nós, que a gente nem diferencia, que nós não somos elas e elas não são nós. Então, use o conscienciograma, faça debates públicos, com 5B é fundamental, porque é montado um campo extrafísico, é por isso que é importante, porque lá é montado um campo extrafísico que tem consciências evoluídas, que são os amparadores técnicos de função, que fazem cirurgias em nós mesmos, no nível de amparo profundo, que a gente sai dali limpo, não sai sujo, no sentido de que sai para baixo, achando que é a pior pessoa do mundo. Muito pelo contrário, a gente sai confiante que a gente é capaz de superar aquele traço e a gente supera na hora que a gente faz a recim. Há uma compreensão intraconsciencial de que a gente não é mais aquilo. E às vezes é instantâneo. Não é uma coisa que você fica dias anatomizando você mesmo, mas a hora da virada é uma questão é um momento de compreensão profunda de si próprio. Isso é verpão, verdade relativa de ponta sobre você mesmo. É uma compreensão de algo que você não compreendia até aquele momento. Existe como categorizar ou colocar níveis de responsabilidade consciencial ou varia de acordo com a proexis? A responsabilidade consciencial, na minha ótica, ela varia sim. Por quê? Porque é como a cosmoética, ela é individual. Para mim, ela é um atributo da pessoa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Que eu considero que talvez elucide isso. Uma pessoa assume uma tarefa ou uma função. A função dura 2 anos. Aí o que acontece? Ela vai 6 meses entusiasmadamente, tá? Ela está vendo só os trafores da função. Tá com gás todo e tudo mais. Lá pelas tantas, a consciência não muda. Ela tem aquele traço que precisa ser reciclado. Na hora que aquele traço difícil, nogórdio que ela tem que superar, vai vir à tona naquele trabalho que ela está tendo, que ela está exercendo. Na hora que vem à tona, mostra aquela faceta da consciência que, se ela não reciclar, ela pode pôr a perder o trabalho do grupo ou o trabalho que ela está empreendendo naquela função. Então, o que acontece? Há pessoas que desistem. Vai montando a aura, o campo de que vai vir aquelas consciências do bolsão, que ela sempre caiu de 4, ela desiste antes. Ela desiste só na aura no prenúncio do processo. Aí ela arruma a desculpa mais estapafúrdia. Ou falta de tempo, ou falta de dinheiro, ou falta de não sei o quê, ou porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei, ou porque alguém não me reconheceu. Quando ela usa o mecanismo de projeção, é porque ela não está dando conta de fazer assistência para aquele momento, aquele grupo que ela precisava assistir. Se ela estiver passando em alguns processos, utilizando alguns instrumentos que a Conscienciologia disponibiliza,
tais como conscienciograma, consciencioterapia, serviços de apoio a voluntário ou outros semelhantes, ela vai compreendendo aquele processo, ela pode superar e sair a maior e todo mundo sair assistido naquele processo. Se ela não fizer uso desses instrumentos, é muito difícil ela aguentar a pressão. Então ela vai usar a desculpa desses mecanismos de fuga e ela cai fora, ela não cumpre, não tem sustentabilidade, não tem responsabilidade para aguentar os 2 anos que ela se comprometeu. Aquele compromisso de aguentar mesmo que ela fique sozinha, abandonada naquela função, mesmo que ela tenha gente jogando pedra, destruindo, não importa. Então a responsabilidade dela foi limitada. Foi só 6 meses. Ela caiu fora. Para ela foi o nível dela. Uma pessoa que aguenta os 2 anos ou mais, ela tem outro nível de responsabilidade. Então ela sabe que aquilo passa, ela confia na equipe extrafísica, ela tem já um outro nível de maturidade. Então, o fato da pessoa ter aguentado só 6 meses, não é o quanto ela aguenta, é o quantum de responsabilidade que ela aguenta. Isso é minha leitura, não sei, tá? Ainda sobre a mega responsabilidade, as posturas pessoais decisivas, tipo essa, a evitação de transferência de responsabilidade para outro, isso é saber assumir a mega responsabilidade, a desfocagem consciencial, focar na ideia e não na pessoa, a execução de prioridades evolutivas. Ainda no processo de priorização evolutiva, aí vem muitas pessoas, muitos de nós questionamos. A gente vê isso o tempo todo aqui com as pessoas. Eu não tenho tempo para voluntariar. Voluntariar não é uma obrigação, é uma opção de assistência com grupo. Então, se a pessoa sabe disso, ela não pode se sentir obrigada a voluntariar. O nome já diz, voluntariado, vontade livre, decidida. O que ela não pode é enganar ela própria. Ela entrar por onda nas coisas. Tudo tem que ter uma lógica. ProEx é planejamento. Ela precisa planejar. Aí, a voluntariado numa instituição ou em qualquer coisa, tem que entrar como um coadjuvante da sua proexis. Adriane Oliveira, aborde de maneira geral a ingerência. A ingerência. Tem mais alguma coisa, será? A ingerência, ela infelizmente ocorre porque nós somos humanos. Agora, a ingerência de um líder num grupo, às vezes não é ingerência, às vezes é chamada a responsabilidade. Ô grupo, ô pessoa, você se comprometeu de vir aqui para fazer um trabalho e não está fazendo, a pessoa, ela está falhando com ela mesma. Então precisa de alguém que a lembre do autocompromisso que ela fez consigo própria. E a ingerência ocorre quando a gente interfere no fazer da pessoa. Aí isto é ingerência. Infelizmente acontece, mas se a pessoa que está sofrendo a ingerência tiver lucidez disso e falar, explicitar o que ela está sentindo incômodo, ela vai ajudar a pessoa que está ingerindo a modificar e reciclar padrão de conduta. Errado também, inadequado. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, principalmente para quem é líder, quem está na coordenação de trabalhos. Quando nós pegamos um trabalho, uma coordenação de uma IC, por exemplo, mais especificamente um trabalho, nossa tendência
é querer que o trabalho saia de modelo X. Por exemplo, eu quero que faça um cronograma de trabalho. Aí eu peço para a pessoa fazer o cronograma, que trabalha comigo, que tem expertise em fazer cosmograma, mas a cor não saiu do meu gosto, ou a letra, ou alguma coisa. E aí eu modifico, ao invés de eu aceitar o trabalho dela, eu peço para ela modificar para ficar ao meu modelo, eu estou ingerindo no trabalho. É diferente. Eu não estou respeitando. Só que ela pode chegar para mim e falar: Isabel, esse é o jeito que eu sei fazer. Se você quer fazer do seu jeito, faça você. Entende? Então é uma via de mão dupla. Aqui nós não somos assim, cordeirinhos, ou que tem o chefe que manda e o funcionário que obedece. Estamos aqui exatamente para reciclar essa postura, para construirmos em grupo, para debatermos. Agora, por outro lado, a pessoa que está sofrendo a ingerência, ela também precisa de abertismo para mudar aquele padrão cronificado de não aceitar opiniões. Então, ambos os lados precisam reciclar, por isso que estão naquele grupo. Aquele trabalho, o cronograma, é só a desculpa das inter-relações, da assistência de que eu estou mudando uma postura de mando e a outra mudando uma postura de submissão excessiva. Então, nós temos que reciclar ambos os traços. Ninguém está junto por acaso. Ingerência é inferência no trabalho do outro a ponto de alterá-lo completamente. Na minha ótica é isso. Então, na priorização evolutiva, a gente tem que pensar isso, porque tem outro processo assim também. Eu faço o trabalho, eu priorizo a atividade agora ou depois? Eu estou disponível para fazer o trabalho ou eu quero fazer o trabalho? Eu atuo quando eu quero, eu atuo quando precisa do trabalho. A maioria de nós ainda prevalece o eu quero e tem que ser do meu jeito e tem que ser na minha hora, senão não faço. E aí não brinco mais. Isto é birra, é postura anacrônica, isso tudo são traços de personalidades que precisam serem reciclados. Então, se nós admitirmos que estamos numa realidade multidimensional, nós temos amparadores, temos assediadores. Os assediadores são nosso público-alvo a ser assistido. Nós não podemos prescindir dos assediadores. Eles são o motivo pelo qual nós estamos ali presos, naquela situação. Os amparadores são coadjuvantes daquela assistência. Então, quem diz quando precisa é o contexto. Não é quando eu quero, minha vontade de consim, mandona decidida. Não, eu sou uma mini peça no maxi-mecanismo assistencial. Eu estou aqui para, junto com meus companheiros de evolução, montar o campo assistencial para que aconteça aquela existência. E não é em campos de dinâmica parapsíquica, não. É em campos assistenciais das inter-relações do cotidiano. É ali, no rush, no front do dia a dia, é que eu quero ver fazer assistência. No campo assistencial, beleza, a gente vai lá para fazer, para ter um referencial de como eu posso fazer lá no dia a dia. E aí, gente? Mais alguma coisa? Todo desempenho na vida humana exige preparamento, técnica e autodedicação. Até ser ultrapassado o gargalo evolutivo, a programação existencial não escapa a essa regra. Isso é uma frase de efeito do Valdo Vieira, da enciclopédia, uma frase enfática. E aí nós fazemos tudo isso para quê? Para trabalharmos na Max Proex grupal. E o que é essa Max Proex grupal? É a programação feita por um grupo evolutivo
que tem a responsabilidade consciencial de propiciar a reurbanização planetária de holopensenes patológicos, a partir da instalação e manutenção de holopensenes rígidos, cosmoéticos e pacificadores. Paz, harmonia, serenidade. Como é bom a gente sentir isso. E nós temos esses referenciais. Quando a gente é exitoso numa assistência, quando a gente escuta uma pessoa e compreende a pessoa, a gente sai muito feliz naquele momento, daquela relação. Isso é marcador de assistência exitosa. E o grupo é muito importante para isso. Agora, o grupo evolutivo. O que é um grupo evolutivo? É um grupo de consciências que tem o alto e hétero compromisso de implementar a praxis da evolução consciencial a partir da vivência do paradigma consciencial. No nosso caso, tem a ver com o compromisso de consolidar a conscienciologia no planeta. A conscienciologia já está aí. O professor Valdo é o precursor dela e o mentor. Mas cabe a nós consolidarmos essa conscienciologia a partir das vivências nossas, desses pressupostos, das hipóteses de pesquisa. Carlos, a responsabilidade evolutiva, com rigidez e flexibilidade, eu acho que nós somos aquilo que somos. Se nós somos rígidos, nós vamos passar rigidez e flexibilidade naquilo que nós atuamos ou chamamos de responsabilidade evolutiva. Eu acho que não é o mais cosmoético, mas nós somos seres humanos. A pessoa que tem em si traços e muitas vivências da religiosidade, na hora que ela se comunica para passar a conscienciologia, ela vai passar traços religiosos. Provavelmente, ela tem a ver com bolsão de religiosidade, ela tem que limpar esses traços. Então, uma pessoa rígida e inflexível são traços que ela vai ter que pesquisar qual a origem, para poder fazer essa profilaxia, essa reciclagem. Autopesquisa, não tem outro jeito. Esse equilíbrio vem da intencionalidade. Qual é a intencionalidade? Como a responsabilidade evolutiva que eu estou estudando, eu me acho responsável. Eu entro nas coisas assim, tem que entrar, tem que fazer, eu fico até o fim. Agora, eu não posso cobrar dos meus colegas esse tipo de cobrança que eu tenho comigo, essa inflexibilidade que eu tenho comigo. É um traço rígido e inflexível. Só que eu preciso reciclar algumas coisas. E eu tenho que entender esse traço de onde que vem. Eu preciso usar a responsabilidade como um trafora e não como um trafar. E é isso que eu estou tentando. Eu acho que não tem outro jeito se não for experimentando, Carlos. O equilíbrio é o meio termo, é a pesquisa, autopesquisa permanente, não tem outro jeito. Da mesma forma que eu falei do traço religioso, do traço místico, do traço bélico, então por isso que você precisa aprofundar mais para ver a raiz da inflexibilidade, a raiz da rigidez. Isso tem a ver com cobrança e heterocobrança, tem a ver com bolsões que precisam ser assistidos. Agora, de onde? É cobrança consigo ou é cobrança com o outro? E aí você não ter vergonha de assumir aquilo e reciclar aquilo. Admitir para você e para os demais. Não tem outro jeito. É experimentando, superando, pagando mico. Não tem outro jeito. Sinto muito. Um dos meus temas de autopesquisa é a autossuperação das dependências patológicas. Qual relação você faz entre responsabilidade e a interdependência pró-evolutiva?
Nesse caso, tem tudo a ver. A interdependência tem tudo a ver. O que ocorre é que nós, essa superação da dependência patológica, o único poder que tem condições de mudar isso é o poder da vontade. Você precisa questionar-se, Willy, por que você ainda não quer mudar? Qual o seu ganho secundário nesse processo? Você está se prendendo, você está satisfazendo uma situação patológica, se prendendo a quê? Por que você está se recusando a fazer essa assistência? Por que você ainda não se permite fazer essa assistência? Auto e heteroassistência. Você já pensou o tamanho do público-alvo a ser assistido se você consegue superar? Você tem ideia dos milhares e milhares de consciências e consciências que você vai ser professor, que você vai ser exemplo, que você vai ser o especialista para fazer essa assistência na hora que você fizer essa superação? Agora, você não vai conseguir isso sozinho. Você tem que quebrar o orgulho, você tem que ser persistente, você tem que usar todos os instrumentos e mecanismos que a Conscienciologia já disponibiliza para superar esse traço e alavancar logo essa proexis. É isso aí, eu acho que é por aí mesmo. E é muito importante a sintonização com a proexis grupal. Você deve ter um grupo que você precisa ver, sintonizar para poder, através do grupo, fica mais fácil. Grupalidade é uma técnica de superação grupal e de interassistência. A sintonização com a proexis grupal, nós precisamos antes ter uma convicção íntima daquilo que nós queremos, daquilo que nós de fato temos como autoproexis. Fazermos concessões cosmoéticas conosco mesmo, William. Ninguém acerta da noite para o dia. É tentativa e erro. Eu erro, eu faço e erro. Faço e acerto. Faço e erro. Faço e erro. Eu erro mais do que acerto. Mas eu vou tentar de novo. Vai chegar um momento que inverte este fluxo. Eu passo a fazer e acertar, fazer e acertar, fazer e acertar. Aí eu faço e erro, faço e erro e faço e erro. Aí eu inverto de 51%, eu passo o gargalo dos 50%. Eu passo a acertar 51% e errar 49%. Beleza, vou firme. Vai chegar um momento que eu vou conseguir chegar nos 60%. Agora, se eu não tentar, como é que eu vou acertar? E eu vou me cobrar, e vou me julgar, e vou me condenar porque errei? Não. Todos nós que estamos evoluindo, em escala evolutiva, vamos passar por esses processos. Não tem jeito. E a partir daí, nós vamos ser menos cobradores do colega, porque ele também está caindo no seu mata-burro. Nós vamos ser mais fraternos e sinalizar para o colega onde que ele está caindo, com a energia certa, do jeito certo, para ele sair logo daquele mata-burro e daquele buraco. E com isso nós vamos estabelecendo interconfiança no grupo, entre pares. Eu confio em você que você não vai furar mais meu olho. E que na hora que eu estiver lá embaixo, naquele estado prostrado, não acreditando nem em mim mesmo, o outro vem e me resgata. E aí vai gerando a interdependência, daqui a pouco a gente já está no processo ativo de reurbanização. Como proceder quando o nosso grupo kármico é refratário a ideias avançadas da conscienciologia? Respeitando, não fazendo estupro evolutivo, não chegando lá querendo sentar a enciclopédia na cabeça como se fosse a Bíblia. Olha, isto é a verdade absoluta que eu tenho. Na hora que você conhecer os seus traços, você vai ver quem é você mesmo, você vai ver que eles têm muito que nos ensinar. Muito mais do que você pensa. Faça o exercício de ver o que é que eles
tem a ensinar a você? Por que você nasceu naquela família? A família é o primeiro grupo evolutivo que nós temos. É a nossa primeira escola nessa vida. O que você precisou aprender lá? Ou você agora é o doutor, sabe tudo e eles são nada porque você é intermissivista. Isso é arrogância. Isso é arrogância do saber. Se você é intermissivista, que bom, você já passou um gargalo. Agora, seja fraterno, permita que ele galgue o dele, sendo cosmoético, sendo fraterno. É por aí, ok? Essa reurbanização, só fazendo um fecho, ela começa com a reurbanização do bolsão holopensênico pessoal, como eu já falei do meu caso, da política. Aí, a partir das minhas reciclagens individuais, as recins e as ressexes, eu me disponibilizo, esse laboratório meu, junto com outros parceiros evolutivos, a propiciar reurbanizações de bolsões holopensênicos grupais. Aí eu engajo, eu entro num grupo evolutivo, num grupo de ProEx grupal, seja hoje de ICs ou de qualquer outro organismo, e vamos somar esforços, visando reciclagens grupais, recins e ressexes, para juntos conseguirmos um completismo existencial ou complexes, desta Max ProEx grupal. A complexes, ou complexes, ele é fruto da reurbanização intraconsciencial. A reurbanização intraconsciencial, ela propicia uma paz interior, uma pacificação íntima. Isto é que vai instalar o que chamamos de holopensene de paz. Nós viemos de múltiplas guerras, brigas, competições. E aí nós estamos viciados no conflito, até no conflito interior. Aquela alimentação que nós temos, faço esse curso ou não? Fico com essa dupla ou não? A gente fica retroalimentando conflitos internos por falta de posicionamento que não propicia a pacificação íntima. A pacificação íntima, ela vem de posicionamentos. Não importa se certo ou errado. Importa que a gente se posiciona. Na hora que a gente se posiciona, se errou, tem a chance de fazer outro posicionamento e até acertar. Quanto mais pacificação íntima nós tivermos, quanto menor o nível de conflituosidade interna, mais nós estamos contribuindo para um holopensene de paz. Isto é que vai construir a célula do Estado mundial. O Estado mundial é a pacificação, é a interlocução. Diante do exposto, o intermissivista responsável consciencial é a consciência que assume com lucidez, maturidade e compromisso ser mini peça do Max Mecanismo Interassistencial. Obrigada, é isso mesmo. Perfeito. Fechou com Antônio. A de cima? Antônio, como proceder quando o nosso grupo kármico... já respondi essa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, porque para falar para vocês eu tenho que refletir bastante sobre essas ideias, que não é simples. Eu selecionei alguns verbetes para vocês, tá? Tem alguns verbetes, vamos ver aqui, que vão ajudar a fundamentação dessas ideias. Aqui eu coloquei a escala evolutiva, para ver que a gente se cobra muito aqui, nós ainda somos só pré-serenão. Nós estamos querendo uma performance serenona. Eu que agradeço, Márcia, você ter participado, tá? Já morei em Goiânia, gosto muito daí.
Bom, os verbetes são esses: planejamento milimétrico, priorização da proexis, função do intermissivista, retrospectiva decenal, subsunção proexológica, sementeira intrafísica, megacomplexos, cultura conscienciocêntrica. Eu acho importante, porque nós não temos essa cultura ainda, nós estamos aprendendo, desenvolvendo, cada um de nós, somatório de esforços, já falei, e vínculo proexológico. Ok? Eu que agradeço, muito obrigada a todos, tá? Estamos disponíveis. Um abraço.